Olá, querido povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja multiplicado sobre vós outras, você que nos acompanha pelo nosso canal. O meu muito obrigado, que o Eterno esteja abençoando a sua vida, a sua casa e toda a sua família para a glória de Deus. Gente, a reflexão de hoje, eu quero motivar você a acreditar nos seus maiores objetivos, acreditar nos seus maiores sonhos, ainda que o cenário não seja um dos melhores cenários. Você precisa acreditar nos seus maiores objetivos, acreditar que Deus está contigo em todos os momentos e que você tem a capacidade de alcançar aquilo que você tem sonhado para a sua vida, aquilo que você tem sonhado para a sua família, que você não deixe de acreditar nesses objetivos, que é alcançar um sonho, ter a realização de um sonho que para você é muito importante, sabendo que Deus é com você em todos os momentos, sabendo que Ele pode sim abençoar a sua vida. Um certo homem, ele trabalhou durante muitos anos. Esse homem tinha um real objetivo de ter a condição financeira de construir uma casa onde pudesse colocar toda a sua família e viver a sua vida normal, viver a sua vida de boa, como muitos conhecem essa forma de falar. E esse homem lutou a vida inteira. Construiu uma casa chamada barracão para quem mora no sítio. Construiu uma casa com muito carinho, com muita dedicação. E quem porventura já morou no sítio sabe como que funciona a casa do sítio, feito com material, de mato mesmo. A gente chama casa de taipe, a famosa casa de taipe. E esse homem construiu uma grande casa. A família dele era uma família muito grande e ele construiu essa casa com muito carinho, usando todos os materiais onde ele podia tirar. Ali ele tirava aqueles materiais para construir a sua casa, para construir ali o aconchego, o ninho, digamos assim, para a sua família, para poder hospedar aquela família muito grande. Só que o sonho daquele homem era ter condições para fazer uma casa diferente, fazer uma casa de tijolos, fazer uma casa usando os materiais que os empresários ou pessoas que têm condições financeiras para construir a casa, ele queria ter essa condição de construir a casa. Mas ele disse: se eu não colocar a mão na massa, se eu não construir a nossa casinha para a gente morar no sítio, é sinal que eu não acredito que Deus pode me dar as condições de construir uma casa futuramente da forma que eu quero. Então nós vamos construir uma grande casa, já que nós temos espaço suficiente para construir uma grande casa. Eu vou usar de forma artesanal. E o homem começou a fazer. Ele buscou forquilha, que é uma espécie de estaca que tem um suporte de colocar um outro pau em cima dele para formar uma estrutura. Ele fez mais ou menos a planta de como ele queria construir aquela casa e armou a casa inteira e construiu. Arrumou o telhado, cobriu a casa, porque quando se trata de casa de sítio, da forma que eu falei, casa de barro, vamos usar essa expressão, primeiro você coloca as forquilhas, faz as estruturas todinha e você cobre, você telha a casa, e depois é que você vai fazer, vai levantar as paredes.
E assim aquele homem fez, acreditando no futuro. Era um cristão que lia a Bíblia. E ele dizia sempre: esforça-te porque eu te ajudo. Era um versículo que andava com esse cidadão. Estava na tábua do coração dele. Ele disse: eu não tenho condições de fazer tijolos agora para construir a casa, porque o terreno nós temos. Eu não tenho condições de comprar pedra, ferro, cimento para construir a nossa casa, mas nós vamos construir essa e depois a gente vai construir a outra. Ele fez tudo bonitinho, conforme estava pensando na sua mente, conforme ele construiu a planta e construiu aquela casa, e por sinal uma casa muito bonita, bem acabada. Não dava nem para notar que era uma casa de taipa, que era uma casa de barro. E colocou todos os filhos dentro daquela casa. Estava vivendo uma vida feliz. E de repente, em um belo dia pela manhã, alguém chega até aquela casa, bate na porta e pergunta: cadê o senhor desta casa? Ele se encontra? Eu preciso falar com ele urgentemente. Eu tenho uma notícia muito importante para dar para este homem. E de repente a esposa daquele homem sai e diz: ele foi por roçado campinar, mas tal hora ele já está em casa para o almoço. Será que você poderia voltar a esse horário? O homem disse: com muito prazer. Nesse horário eu estarei aqui com você. E um dos filhos daquela mulher estava lá e disse: você aproveita e almoça com a gente, porque o meu pai vem para casa na hora do almoço. Aquele homem muito feliz, alegre, disse: combinado, eu venho no horário do almoço e a gente vai almoçar todo mundo junto e vamos conversar, pois eu tenho uma notícia muito importante para dar para este homem que está no roçado. Chegou o horário do homem voltar para casa. Chegando em casa, sua esposa disse: meu filho, logo mais cedo veio um homem bem vestido, um homem bem trajado, e disse que queria falar com você. Ele tem uma notícia muito importante para te dar, disse ele. E eu falei para ele, um pouco constrangida, disse a esposa daquele homem, que voltasse no horário do almoço, que você estava em casa, e assim você poderia conversar com ele. E aquele homem disse: tudo bem, minha filha, vamos aguardar. Aquele homem foi tomar banho para o descanso do meio-dia e para o almoço, e de repente aquele homem voltou e disse: você que é o chefe da casa? Aquele homem respondeu: sim, senhor, sou eu que sou o chefe da casa. Então aquele homem bem vestido disse: olha, eu estava dormindo pela madrugada e uma voz me despertou e o Senhor falou comigo e disse que eu viesse até um determinado lugar que o Senhor me mostraria, que eu iria encontrar uma casa de uma grande família em um sítio, em uma casa de barro, e o Senhor determinou que eu lhe fizesse algumas perguntas acerca do sonho que o Senhor tem, porque a mesma voz que falou comigo era a voz do Senhor, e essa voz do Senhor que falou comigo disse para mim que você tinha um grande sonho e que você relatou para Deus e que você tem lido a palavra: esforça-te porque eu te ajudo. E o Senhor disse que eu pegasse todas as informações que você tem aí relacionadas à sua casa que você quer construir. De momento aquele moço disse: mas a casa que eu queria construir é uma casa super grande, enorme, com outros materiais, mas por enquanto eu estou feliz com a nossa casinha de barro que fizemos não tem muito tempo que a gente construiu essa casinha e a gente está feliz nessa casinha. E o moço disse: pois é,
mas eu tenho ordem do céu para saber todas as informações, porque o Senhor mandou eu te dar tudo o que você precisa para a construção da sua casa nova, para a construção da sua casa da forma que você deseja, da forma que você almeja. Aquele moço começou a chorar e disse: você está falando sério? Ele disse: sim, eu estou falando sério, porque eu disse um dia em oração a Deus que eu queria estar sensível a ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus falou ao meu coração que eu tenho que ser aquele que vai te presentear com a casa que você quer morar. Agora eu te pergunto, disse o homem, você quer o dinheiro para construir a casa ou você quer todos os materiais para você construir? Aquele homem ficou pasmo e disse: não, eu quero os materiais. Só que tem um grande problema. Aquele moço disse: qual é o problema? Nós não temos um construtor. Aquele homem disse: não seja por isso, porque eu sou um construtor. Eu vim mandado do céu e eu tenho que concluir todo esse trabalho para você. Eu tenho que te dar a casa da forma que você precisa para você morar. E eu, ordenado pelo Senhor, eu vou te dar todos os materiais e vou também supervisionar esta obra. E em pouco tempo essa casa vai estar conclusa, vai estar concluída e vocês vão morar na casa. Moral da história, queridos. Existe um louvor que diz que o crente tem um segredo com Deus. E o segredo do verdadeiro cristão é a persistência. Acreditar naquilo que não existe, acreditar no impossível, acreditar naquilo que aos olhos humanos não tem a mínima possibilidade de ser alcançado. Mesmo dentro de muitas limitações, porque existem muitas limitações, em algumas pessoas você não está proibido de sonhar, até porque servimos a um Deus que é dono do ouro e da prata. Essa reflexão, ela serve para mim e para você, para que nós venha acreditar no impossível de Deus, acreditar que ainda que não vemos possibilidade, o Senhor pode fazer ser possível aquele sonho, aquele objetivo que nós desejamos alcançar. Eu tenho grandes sonhos, olhando para a lógica, não tenho a mínima possibilidade de alcançar esses objetivos, mas quando olhamos para o céu, vemos um Deus poderoso trabalhando conosco, tendo a certeza que Ele pode abençoar e que vai nos abençoar, nós não deixamos de acreditar. Por isso eu digo para você que ficou até aqui comigo, não desacredite dos seus sonhos. Ainda, como falei no início do vídeo, ainda que o cenário não seja um dos melhores, acredite, Jesus te colocará frente a frente da sua vitória. Guarda isso no teu coração, que Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus.